Olá, meus amigos, que bom que estamos juntos novamente. Vamos fazer a leitura comentada do livro Cirurgia Moral, pelo Espírito Lancelin. Participe desse percurso de leituras comentadas, de obras psicografadas por espíritos de grandeza moral que tem algo a nos ensinar, acrescentar. Hoje faremos a leitura do capítulo 10. Vê quem está ao teu lado. Vê quem está ao teu lado, ajudando-te a compreender os movimentos da vida. Nunca estás a sós nos campos do aprendizado. As tuas companhias andam contigo em todos os lances que empreendes, em todos os sentidos que porventura seguires. Então, perceba quem está ao nosso lado caminhando conosco. Nós nunca estamos sós. E essas companhias são espirituais e físicas. Vê a responsabilidade que tens diante delas, umas de receber o teu exemplo, outras de te instruir nas linhas da evolução a que pretendes atingir. Muitas vezes nós estamos numa posição de ter ao nosso lado pessoas que precisam de nós, precisam da nossa ajuda, precisam que nós a eduquemos como os nossos filhos. Por outra vez, nós temos pessoas e espíritos a nos assistirem, a prestarem para nós os cuidados, nos ensinarem. Então, nós somos, por vezes, educadores e outras tantas nós somos educados. Os educandos que precisam, então, aprender para evoluir. Devemos afirmar quantas vezes forem necessárias que ninguém vive sozinho, nem anda sem companhias. Quem pretende isolar-se atrofia as suas próprias faculdades. Aqui ele lembra o capítulo anterior, que a gente precisa conviver, viver com pessoas. Nós somos seres sociais. E disso é uma necessidade. Isso tudo provém de uma necessidade para a nossa sobrevivência, mas principalmente para a nossa evolução. Convivendo com o outro que nós vamos melhorar, aprimorar as nossas faculdades. E isolados, elas se atrofiam, elas perdem o sentido. Para que eu vou desenvolver algo se eu não tenho ali com quem compartilhar? Veja que nós precisamos das pessoas, porque não é assim, uma vez foi dito isso, não preciso de ninguém, eu posso viver muito bem sozinha, só que a gente vai no supermercado comprar alimento que foi produzido por outras pessoas. A gente vai na feira comprar alimentos que foram produzidos por outras pessoas. Mas eu posso produzir os meus alimentos em casa, no espaço que eu tenho. Ok, Mas, ainda assim, nós precisamos de pessoas que produzem os medicamentos, pessoas que produzem equipamentos. Nós vivemos num momento em que tudo que a gente tem, que a gente utiliza, que a gente consome, é produzido por alguém. Então, nós precisamos que outros trabalhem e as pessoas precisam do nosso trabalho, da nossa produção. Então, isso é de uma maneira muito simplificada. Agora, a gente pode falar, extrapolando aí os aspectos materiais, os morais. Nós precisamos das pessoas para nos educarem, ou mesmo para que nós tenhamos um relacionamento afetuoso, amoroso, e dali a gente compor famílias, ter alegria, a alegria de viver, porque estar isolado, muitas vezes, nesse processo de introspecção, a gente pode viver sentimentos mais sombrios. Então, é preciso se abrir para a vida e para os relacionamentos. A lei nos recomenda viver em grupos e nunca nos esquecermos daqueles que nos cercam. Então, nós já falamos que a gente precisa conviver
em grupo. Agora, como que nós vamos conviver com essas pessoas? Tem uma historinha em que uma pessoa está se mudando para uma cidade e ela pergunta para o sábio. Tem um sábio, né? Tem sempre alguém capaz de dar orientações, instruções. Então vai perguntar para essa pessoa como que é essa cidade. Né, assim, chegando à cidade, eu vou me deparar com que tipos de pessoas? E o sábio pergunta para a pessoa que está chegando como era o lugar onde ela vivia antes, como eram as pessoas, né, do lugar de onde ela vinha. Pessoas muito ruins, muito fofoqueiras, muito maldosas, muito egoístas. Pois bem, então as pessoas na cidade em que você está vindo se mudar, elas também são muito egoístas, né? São iguais às que você viveu. Tá bom. E um tempo se passou, outra pessoa estava também a caminho daquela cidade e perguntou para o sábio: sábio, como que é a vida nessa cidade? Como são as pessoas? E o sábio perguntou: de onde você está vindo? Como eram as pessoas? De onde você morava, né? Vivia? E essa pessoa falou que era um lugar muito bom, em que as pessoas eram muito amigas, elas cuidavam uma das outras. Então era uma vida boa, feliz. Pois bem, assim também são as pessoas nessa cidade. Elas também convivem bem, são alegres, são bondosas e cuidam uma das outras. E o discípulo, porque sempre tem um discípulo a aprender com o sábio, ele, curioso com as diferentes respostas, indagou por que o sábio respondeu dessa forma. E o sábio disse porque não importava como as pessoas eram. O que importava era como que nós vemos as pessoas, como que nós nos relacionamos com as pessoas. Se eu acho que as pessoas que eu convivo são pessoas ruins, são pessoas que fazem fofocas, são pessoas mentirosas, são pessoas maldosas, eu estou vendo, isso está em mim. E não importa onde eu vá, para onde eu vá, com quem eu me relacione, eu sempre vou olhar o outro com desconfiança. Eu vou olhar o outro com aquilo que está dentro de mim. Se eu não confio em ninguém, eu vou olhar o outro desconfiando dele. Mas o outro, ele via as pessoas como amigas, como confiáveis, como bondosas. E isso está dentro dele, é assim que ele vê a vida. Então, a gente tem que começar a perceber como que a gente vê a nossa vida para que a gente conviva bem com os outros. O que está dentro de mim? Todo esse processo é de autoconhecimento. A gente não está aqui dando regrinhas, você tem que se comportar dessa forma, tem que se comportar de outra. A gente está fazendo uma orientação para despertar a consciência, mas para nós, para quem somos. Então, eu estou cercada de pessoas, cercada de seres espirituais também. Alguns querem me influenciar para o bem e outros para o mal. O que está dentro de mim é que vai fazer com que eu me conecte com esses espíritos e receba deles essas influências. Então, está dentro de mim. Está dentro de mim ver o outro, né, com os conteúdos que eu tenho. Então, se eu tenho amor, eu vou ver o outro com amor, ainda que ele faça alguma coisa que me desagrade, eu vou ver com amor, vou ter compaixão e vou perdoar. A atitude é minha. Eu consigo ver no outro a possibilidade dele se transformar, a possibilidade dele ter cometido um engano, assim como eu também posso me enganar, e que
ele não fez com má intenção, ele fez por ignorância, ou até com boa intenção, mas se equivocou. Então, tudo isso mostra como que a gente vê a vida e o outro. Olha para o outro que está ao nosso lado, o que ele tem de conteúdo também a trazer, mas o que eu tenho também nessa relação a oferecer. A gratidão é a força nova em novos entendimentos. Nada fazemos escondido. Muitos olhos estão a nos observar. Isso aqui ele já falou também. Sem faltar uma fração de segundo, registrando e nos ajudando a registrar tudo o que ocorre conosco. Quem se conscientiza desta verdade procura em toda a área em que opera errar menos, usando todos os meios possíveis para acertar mais. Então, ele toca nesse assunto de novo, de que estamos cercados por pessoas encarnadas e espíritos desencarnados, que estão a nos observar. Então, para que a gente tenha essa consciência e, mas acima de tudo, igual a história do monge, que a gente se observe, que a gente esteja sempre vigilante, se observando. E ao nos observar, sabendo que a gente também é observado, buscar fazer o melhor possível. E a gratidão, ele toca no ponto da gratidão, porque todos que estão conosco contribuem de alguma forma, que a gente seja agradecido por tudo que nos fazem. Devemos ainda visualizar o Cristo andando conosco, essa companhia invisível que nos dá forças para trilhar caminhos mais seguros e compreender com mais eficiência aqueles que nos acompanham. Essa é uma imagem que a gente deve fazer, né? Deve procurar fazer com certa frequência, fazer uma visualização. Muitas técnicas de visualização na área espírita, né? A gente pode fazer meditação com visualização, buscando o equilíbrio, a cura, observando movimentos do próprio corpo, mas a gente pode fazer nessa técnica de meditação com visualização a visualizar o Cristo, visualizar Jesus. Quando a gente faz isso, traz o nosso amigo para perto de nós. Eu geralmente vejo ele vindo numa praia, sentando ao meu lado, com a gente com o pé na areia, deixando a água, né, cobrir o pé. E ali, só em silêncio, nós dois contemplando uma praia num pôr do sol. Gosto muito dessa imagem, tendo a visualizá-la, esse companheiro, esse meu amigo invisível, que é Jesus ao meu lado. Também já tem outras visualizações que são prontas, né? Uma meditação guiada, que a gente chama, que traz já a imagem de Jesus se aproximando, como uma luz, ele aparece à nossa frente e ele nos toca, ou então ele nos abraça, ele nos envolve com a sua luz. E dali a gente sente as vibrações de cura, vibrações de amor. Então, existem várias meditações comentadas com esse tipo de visualização. E é importante que a gente traga Jesus, né, para pertinho de nós, que ele seja o nosso amigo mais próximo. E não é só trazer Jesus, né? É importante que a gente entenda que Jesus está sempre conosco. Na verdade, somos nós que temos que nos aproximar de Jesus. Somos nós que temos que seguir seus passos. Porque ele já veio e nos chamou. Ele é o guia. Quem é o guia? Né? Se a gente vai fazer uma caminhada numa floresta, contratamos um guia, porque o guia conhece o caminho, ele já percorreu, já existe uma trilha traçada, que é a mais segura,
e ele vai nos levar em segurança por aquele caminho, fazendo a visita àquele espaço, aquele ambiente, floresta, ou pode ser em outros, né? Tem gente que vai safari na África. O que importa é o conceito de ser guia, é aquele que já percorreu o caminho, ele o conhece e ele está ali para nos indicar. Então, Jesus, ele já percorreu esse caminho há milhões de anos. Então, ele é um ser crístico, é um espírito crístico, já alcançou o grau de perfeição moral, que tem essa comunhão com Deus, uma comunhão direta com Deus. E ele veio até nós exatamente para cumprir com a promessa. Quem quiser, leia o livro A Caminho da Luz, psicografia pelo Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier, que ali traz esse momento, né, essa situação em que Jesus promete para os exilados de Capela, esses espíritos, que ele enviaria sempre espíritos para nos instruir, para nos guiar, e que ele próprio viria no momento apropriado. E assim foi cumprida a promessa. E depois ele, quando encarnado, diz que enviaria o Consolador, que nós não ficaríamos sozinhos, não ficaríamos, né, sem ele. Então, existe ali esse espírito da verdade que fala com Kardec e que faz todo esse trabalho da codificação da doutrina dos espíritos, exatamente nos relembrando as mensagens do Cristo, os ensinamentos do Cristo, aprofundando com aquilo que ele não pôde nos trazer naquele momento, né? E isso a gente entende que é a terceira revelação, que é o retorno de Jesus ali através dessa equipe dos Espíritos da Verdade. Com isso, a gente segue com Jesus. Jesus continua à nossa frente, nos chamando, nos guiando. A educação nos concita do lar à escola e desta ao trabalho a um procedimento que não nos deixa exteriorizar a nossa inferioridade, sendo disciplina que, quando permanentemente exercitada, desobstrui todos os remanescentes das antigas condições de inferioridade, colocando-nos como almas que desejam e começam a conhecer a verdade. Não é necessário que conheças todos os países do mundo, principalmente aqueles a que chamas mais civilizados, para que possas iniciar-te na civilização. Se observas os que andam contigo todos os dias, as suas reações em todos os momentos, podes deduzir sem anunciar o que deve ser melhor para ti. Está falando de um processo de educação em que a gente vai para a escola, vai para o trabalho, mas acima de tudo, né, a gente está na relação com o outro. Então, vamos estar em contato com pessoas diferentes, pessoas que podem nos ensinar muitas coisas, pessoas que podem, na forma como elas pensam, como elas agem. Por isso que é importante a gente compreender que conviver com a diferença, ou seja, pessoas são diferentes. Não existe uma pessoa igual à outra. Então, nós convivemos com a diferença e devemos praticar o quê? O respeito, que é a palavra-chave também nesta obra. O respeito para com as diferenças, para com o outro. O outro é como ele é, nós somos como ainda somos. Cada um no seu ritmo, no seu caminhar, na sua jornada de evolução, dentro de um tempo, e assim todos nós. Então, precisamos compreender que temos as nossas diferenças, as nossas particularidades, e que é possível conviver, porque nessa relação entre as diferenças, né, com as diversidades, nós temos a oportunidade de aprender e nos transformar, nos melhorar.
Cada criatura sabe analisar o que lhe serve para o seu próprio bem. Nenhuma pessoa é culpada dos teus infortúnios e da tua incompreensão. Então, veja bem, cada um de nós tem capacidade para analisar o que nos serve para o nosso bem. A gente tem já ali inscrita na nossa consciência as leis divinas. Então, no fundo, a gente sabe aquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal. Então, o que é certo, o que é errado. Embora existam pessoas que tendam a relativizar, ou seja, não é nem certo nem errado, depende da situação. Algumas coisas vão depender, sim. A gente vai considerar o entendimento da pessoa, a intenção da pessoa e outros tantos aspectos, mas assim, não podemos ficar nessa concepção de que tudo é relativo. Existem coisas que a gente fala de uma ética atemporal, ou seja, são valores, são princípios que não mudam com o tempo. Então, a gente considera que a bondade, a generosidade, a fraternidade, a verdade, o respeito, tudo isso não tem que se relativizar. Então, tem que respeitar, sim. A gente tem que ser fraterno, a gente tem que fazer a bondade, tem que ser bondoso. A gente tem que fazer determinadas coisas sem buscar ali flexibilizar, dizendo que em determinados momentos pode ser assim e em outros pode ser diferente. Isso ocorre, por exemplo, que eu já enfatizo muito aqui, em que a gente não deve matar. Está na lei, não matarás. Não matarás aquele que te faz o bem, mas matarás aquele que te faz o mal. Não é isso. É não matarás e ponto. Não matarás, não matarás as pessoas boas, né? Não matarás, exceto quando em caso de legítima defesa. Aí você pode matar. A lei humana permite isso. A lei divina não. A lei divina é não matarás. Ponto final. Então não faz sentido a gente, por exemplo, ter armas alegando que é em legítima defesa. Não estamos nos defendendo. Quando usarmos armas e armas foram criadas para matar, não tem outra função. Uma arma, ela não é enfeite, né? Então significa que se eu tenho esse instrumento, eu tenho uma intenção de usá-lo e nessa intenção de usá-lo, eu tenho intenção de matar. Então diz algo de mim. Isso está falando algo acerca da minha moral. E as leis humanas acabam manipulando isso exatamente pela nossa imperfeição. É da imperfeição humana criar leis que relativizam. Mas a lei divina, não. A lei divina, ela é imutável. Então, não matarás, porque se você fizer isso, você vai desequilibrar aí, né? Vai infringir uma lei divina, vai desequilibrar a ordem das coisas, porque aquela pessoa, ela pode, né? Jesus falou, é preciso que venha um escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então, a gente precisa começar a perceber que a gente sabe muito bem o que isso é errado fazer e que a pessoa, ainda que ela tenha que passar por uma situação e vir a morrer, ela não precisa morrer por nossa mão armada. Então, não está na programação espiritual, não existe isso na reencarnação, um programa em que a gente mata alguém ou faça mal. Nós estamos com uma programação espiritual sempre para nossa evolução, para superar e regenerar situações do passado. Então, superar e regenerar crimes cometidos. Então, está agora em equilíbrio com as leis divinas.
vamos tomar muito cuidado com essas interpretações, porque isso é, ali como eu falei do mecanismo de defesa do ego, são os processos de racionalização, em que eu começo a encontrar justificativas para fazer o que eu quero. E quando eu começo a justificar o que eu quero, quem está falando é o ego, não é o ser espiritual que tem uma essência divina, não é o self, mas é o ego querendo se manter, né, na posição de superior, ou seja, é o nosso egoísmo. Quando eu penso no meu bem-estar e não, né, no bem-estar de todos. Então, analisa bem aquilo que te vai fazer bem, mas é bem, não é para o ego, a personalidade, mas para o self, para o espírito. Nenhuma pessoa é culpada dos teus infortúnios. Se você está passando por algum problema, não atribua a causa aos outros. Até pode ter uma situação, né? Nós estamos passando por uma situação. É certo que as nossas ações geram efeitos. Então, o que muitas pessoas têm feito, né, elas vão repercutir na vida dos outros. Mas o meu infortúnio, às vezes, né, muitas vezes, está relacionado com o meu descuido, a minha invigilância, a minha imperfeição, o egoísmo. Então, veja que precisamos passar por determinadas situações, mas qual é a nossa posição? O que nós fizemos para contribuir para que isso nos acontecesse? A gente está no mundo, então o mundo nos influencia. As pessoas nos influenciam, nós estamos em relação. Então, nós não vamos descartar que as situações que nós vivemos são causadas também pelos outros. Os outros provocam muitas vezes situações. Então, eu estou trabalhando e o meu chefe me manda embora, eu perco o emprego. Foi ele que me dispensou. Ele fez algo que gerou uma situação que me afeta. Agora, se eu vou ficar com raiva, se eu vou ficar triste, ou se eu vou achar que aquilo foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu não aguentava mais aquele trabalho e eu me motivei a procurar algo melhor, isso é minha postura. Então, eu posso olhar para as situações de uma forma como um infortúnio ou como oportunidade. Essa é a diferença. Porque o mundo vai me influenciar, as pessoas elas vão me afetar. Agora, como eu me deixo ser afetada pelo que está no mundo em que eu estou inserida. Então, nós somos seres no mundo, mas somos seres espirituais para evoluir. Deus colocou em todos as mesmas advertências e os mesmos valores a serem cultivados. Nós nascemos simples e ignorantes, todos iguais nesse aspecto, recebendo oportunidades de evolução. Então, nós temos que ver que nós vamos adquirir essas oportunidades, né, como a parábola dos talentos. Muitas vezes vamos receber situações, vamos receber elementos, ferramentas, vamos viver situações que vão nos direcionar, né? Vão nos auxiliar, vão nos influenciar. As escolhas são minhas. Então, vão nos influenciar a tomar determinada decisão, fazer escolhas e das quais eu sou responsável, né? Eu vou responder por aquilo. Então, nós recebemos muitas coisas para cultivarmos. Como que nós vamos cultivar, né? As diferenças que existem, somente uma coisa pode responder: a reencarnação na escala evolutiva dos espíritos. É isso que nos torna diferentes, porque cada um de nós vai reencarnando e aproveitando a oportunidade. Então, esta encarnação é, assim, muito, muito sério da gente falar isso, né?
é uma encarnação para a gente praticar a fraternidade, é uma reencarnação muito importante dentro do processo de transformação, né, da transição planetária, em que crescem juntos o joio e o trigo, lembrando a parábola de Jesus, em que joio e trigo eles crescem de forma muito semelhante, então é preciso deixar crescer para que ao arrancar o joio não se arranque o trigo. Então cresce, quando eles já estão grandes, né, o trigo já apresenta a sua espiga com os seus grãos, tudo possa ser arrancado. O joio que não produz, ele vai ser arrancado, mas o trigo também. Então, tudo vai ser ceifado e separado. Então, nós estamos nesse momento. O que eu quero dizer, chamar a atenção é: a gente não pode perder mais tempo. Esse é um tempo de trabalho para a nossa evolução, de transformação. As diferenças, elas vão existir porque nós estamos em momentos diferentes. Então, nós temos as nossas particularidades, nós somos seres que, com a diversidade, a gente aprende com elas, de modo que a reencarnação, ela justifica essas diferenças, né? Se ainda não a conheces no presente estágio, haverás de conhecê-la em outro. Porém, nenhuma das criaturas ficará órfã das leis de Deus. Todos nós estamos submetidos às leis de Deus. Um momento, nós vamos despertar a consciência e percebê-las em nossas vidas. Existe justiça infalível, vibrando em toda a criação, desde os cromossomos até os homens mais ilustres da terra e destes até os anjos mais elevados no céu. E se a justiça de Deus não falha, por que temer? Então, nós temos a justiça, e já falamos sobre a justiça em outro momento. A justiça de Deus é infalível. Por quê? Porque Deus a tudo conhece. Nós falhamos na nossa justiça porque nós somos parciais. Nós conhecemos uma parte. Ainda que a gente fale que considerou todos os elementos, não temos essa capacidade. A gente pode ouvir todas as versões, todos os lados, todas as pessoas, analisar todas as evidências, ainda assim nós temos, né, a nossa parte ali. Nós nos desenvolvemos, nós interpretamos de acordo com o que nós trazemos de conhecimento. Isso faz com que a nossa justiça nunca seja justiça, né? A justiça mesmo é a divina, que conhece todas as coisas e o nosso íntimo, as nossas intenções. Tudo isso é levado à conta na hora de fazer a nossa programação espiritual para os nossos resgates, para a nossa evolução, para as provas. E se isso tudo vibra em nós, olha só, desde os cromossomos, todos os elementos criados por Deus, todos eles estão banhados, submetidos às leis divinas. Então, se está tudo envolvido nas leis divinas, por que temer? Isso é algo que me apazigua muito neste momento que nós vivemos. Nós vivemos onde um momento em que o joio cresce junto com o trigo, o mal cresce junto com o bem. Então, o bem não pode se calar, não pode se abalar, ele não pode temer. O bem, ele não deve se inquietar no sentido do medo do mal, né? O bem, ele deve se manifestar com a segurança de que Deus está ali, né, em todos os lugares, regendo essa orquestra da vida. Então, nós precisamos
nos fortalecer, né? Vibrar nesse momento para todas as pessoas e deixar nas mãos de Deus o controle daquilo que nós não temos, controle, já falamos sobre isso também, está entregue na mão de Deus. Aceitar tudo que vem em nome dessa justiça divina e trabalhar no sentido da nossa renovação. Então, é normal que nos indignemos com a injustiça e nos indignemos com a maldade, mas não quer dizer que nós vamos fazer parte dela, aumentando ainda mais, né, a violência, respondendo violência com violência, que nós não vamos mais aumentar a injustiça, sendo nós injustos ao querer julgar o outro sem saber das coisas. Então vamos fazer a nossa parte, que é o bem, de cultivar o bem, cultivar o perdão, cultivar a empatia, a compaixão e sempre buscarmos sermos fraternos. Haveremos de alimentar a confiança nas forças, nas companhias que vivem conosco em todos os momentos da vida. Se tudo o que fazemos fica registrado em nós e no grande livro de Deus, o nosso dever é fazer o melhor, dentro daquilo que já conhecemos, ser o melhor. Aquilo que a gente não conhece, que a gente ignora, a gente não tem responsabilidade. Então, por isso que o livre-arbítrio, ele é na proporção direta da nossa capacidade de responder pelos nossos atos. Se a gente não tem, igual a criança é considerada irresponsável juridicamente. Por quê? Porque ela não tem capacidade de tomar determinadas decisões. A responsabilidade cabe aos pais, que já têm compreensão de determinadas coisas, conhecimento. Quando a gente não tem, a gente é ignorante, não tem o conhecimento, nós muitas vezes erramos e com isso vamos responder de uma forma atenuada por aquilo. Em geral, temos oportunidades de aprendizagem, né? Então, percebamos que estamos cercados de companhias, que estamos sendo orientados, que estamos sendo influenciados, seja para o bem, seja para o mal, dependendo da nossa vibração. Então, Deus, Ele estabeleceu as leis, elas vão reger a todos. O nosso dever é fazer o melhor. Então, não culpes alguém dos teus desacertos. Não passa os seus erros adiante. Os seus erros você vai ter que reparar. Então, eu errei, eu vou ter a oportunidade que Deus vai me dar, seja nesta ou em outra encarnação, de poder me resgatar, me regenerar, né, reajustar perante a lei. O único culpado é tu mesmo. Então, veja que se o único culpado és tu mesmo, a palavra culpa a gente pode fazer uma ponderação para não carregar esse peso. Troca para responsável, porque a culpa é algo que pesa e nos paralisa e nos deixa ali remoendo. Então, é no sentido da gente assumir as nossas próprias ações que ele coloca. Há certas coisas dentro de ti que por fora tudo acompanhará as tuas atitudes íntimas. Confia, pois, essa lei palpita em todo o universo. As leis divinas regem todo o universo. Então confia e segue. Tenham todos muita paz e até o nosso próximo encontro.